Olá você, obrigado por me acompanhar aqui junto ao tutorial, obrigado pela tua atenção. E aqui eu vou dar continuidade ao nosso processo de familiarização junto à nova interface do Blender, que é a versão 2.80, nesse caso é uma versão alfa, a versão de teste, para que entendamos aí essa mudança que houve da versão 2.7 para a versão 2.8. Nós já falamos aqui sobre o processo de seleção de objetos, com o botão direito do mouse, a tecla B, que é a ferramenta retangular, a tecla C, que é a ferramenta circular de seleção. Já falamos também aqui a respeito de transformadores, que são as setas que vão permitir mover, que vão permitir rotacionar e redimensionar o objeto na área, ou os objetos, né? Falamos também a respeito do ponto de origem, que é esse pontinho de criação do objeto. Como é que a gente pode fazer para deslocar, para fazer outras transformações diferenciadas junto aos transformadores. E falamos também sobre o ponto pivô, que é esse menu que fica aqui na parte superior, onde nós temos as opções que vão fazer com que a gente interaja com as nossas transformações a partir de pontos distintos com o uso desse recurso. Queria que vocês notassem aqui que na janela 3D View, que é a área de trabalho, nós estamos usando o modo de trabalho do tipo objeto. Quando usamos o modo objeto, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós estamos utilizando todo o processo de transformação por um todo de um objeto ou dos objetos que nós selecionarmos na área. Nós não vamos ter como fazer, por exemplo, modificações estruturais no objeto. Isso nós só poderemos fazer através do modo que pode ser acionado aqui por cima, que é o modo Edit Mode, que é o modo de edição desses objetos. E nós podemos usar a tecla Tab, que vai alternar entre o modo Edit Mode e o modo Objeto. Olhem aqui na Toggle Bar, que é essa barra que fica na esquerda, que além daqueles ícones que nós trabalhamos de modificação, nós temos mais dois ícones aqui embaixo. Um em forma de um lápis riscando e o outro em forma de duas linhas na perpendicular, com ângulo, que dá aquele aspecto de transferidor. Primeiro, vamos clicar aqui no lápis. Eu queria que vocês notassem que antes de clicarmos no objeto lápis, ele tem um ponto bem no canto inferior do ícone, é o canto inferior direito. Isso quer dizer que além desse ícone, eu tenho acesso a mais um submenu com outros itens para serem trabalhados com essa ferramenta. Vocês vão ver que aqui em escala também eu tenho a mesma coisa. Então todo ícone que você vê com esse pontinho no canto inferior direito, quer dizer que nós temos um submenu a trabalhar junto desse recurso. Então quando nós encostamos o cursor, ele abre dizendo que nós vamos ter a ferramenta de anotação. O que é a ferramenta de anotação? É uma ferramenta que vai permitir a gente traçar formas livres aqui na área de trabalho. Então se eu acioná-la, clicando o botão esquerdo do mouse e segurando por alguns segundos, eu consigo abrir um submenu, que é o menu de anotações. Nós temos a primeira ferramenta, que é o Annotate. Ela vai permitir que a gente possa traçar livremente alguns riscos aí na área de trabalho. Então, clicando nela, veja que o cursor do mouse se transforma num pincel. E aqui, se nós usarmos o botão esquerdo pressionado e arrastarmos o mouse, nós podemos fazer desenhos livres ou anotações que desejarmos junto ao nosso projeto na área de trabalho. Se nós voltarmos novamente na ferramenta Annotate, pressionarmos o botão esquerdo, ao abrirmos o submenu, nós temos outra opção aqui chamada Annotate Line, a anotação em forma de linha. Então, selecionando essa opção, eu posso agora, com o botão esquerdo, clicar um primeiro ponto, arrastar o mouse e eu consigo traçar linhas a partir desses pontos, à medida que eu vou dando cliques com o botão esquerdo. Novamente voltando à ferramenta, pressionando por alguns segundos, eu tenho a opção Annotate Polygon, que significa a ferramenta de traçar polígonos. Aqui é muito parecido com linha, porém o que a gente faz era o seguinte, repare, eu vou clicar com um ponto, botão esquerdo, clico um segundo ponto, ele traça a linha, clico um terceiro ponto, ele traça uma linha daquele último ponto que estava, e assim ele vai fazendo traços poligonais desejáveis aqui na área. Por último, clicando aqui a ferramenta por alguns segundos, nós vamos ter a opção Annotate Eraser. O que é isso? É a nossa borracha. Clicando, vocês vão ver que o cursor assume a posição de um objeto em forma de círculo, que pode ser aumentado ou diminuído com o scroll do mouse, na medida que vocês apertam o botão esquerdo.
Então, eu posso aqui utilizar essa ferramenta para traçar essas anotações aqui na minha área de trabalho. Um detalhe, quando usarmos o processo de renderização, para entender o que é o processo de renderização, é só vocês apertarem a tecla F12. A renderização, na verdade, é o processo de fotografia ou de apresentação de um vídeo a partir do ângulo de vista desse objeto câmera. Esse retângulo aqui, que é a lente da câmera, na posição em que ele se encontra, no momento que nós dermos o F12, ele vai apresentar o campo de visão dele em relação a esse objeto. Então, se eu vier aqui na opção de cena, clicando aqui, vocês vão ver que eu estou utilizando o Eevee, que é o novo renderizador que substitui o Blender Render. Eu não vou utilizá-lo por enquanto, porque eu estou tendo alguns bugs com esse renderizador em relação à minha máquina, mas eu vou mudar para o modo Cycles. Aqui no modo Cycles, o renderizador que vai fazer o processo de imagem e fotografia, eu vou vir aqui numa guia chamada Sampling, que é essa guia aqui. Se estiver fechada, vocês clicam nessa setinha. Veja que esse processo de renderização a ser realizado por esse renderizador, que é o Cycles, ele vai fazer com que eu utilize 128 de qualidade, que é a renderização. Quanto maior esse número, mais qualidade vai ter. Também mais lento é o processamento. Então eu vou diminuir isso aqui só para 15 para ficar rápido, para eu não perder tempo. E para entender o que é a renderização, clicando a tecla F12, ó, vocês vão ver aí o que é que a câmera está anotando em relação à área de trabalho. Ele começa a desenhar o quadro do ponto de vista daquele projeto que nós estamos elaborando. A depender da máquina que vocês tenham, a velocidade com que esse processo de renderização vai ser conduzida a partir da memória, da placa de vídeo que vocês possuam. Quanto melhor a memória, quanto melhor a placa de vídeo, mais rápido é o processo de renderização. Então é mais ou menos isso aqui. Vocês vão ver que existe um retângulo que é o olho da câmera, visando aí aquele objeto a partir do momento, tá? É como se, eu vou sair daqui dessa renderização, eu estivesse utilizando, por exemplo, o ponto de vista baseado pelo olho da câmera, como nós vimos aí no tutorial anterior, sendo renderizado, ou seja, fotografado ou criado um vídeo a partir desse ponto de vista dela. Então, voltando novamente à nossa continuidade. Então, retornando ao nosso entendimento das ferramentas de anotações, elas vão servir para nós anotarmos coisas durante o nosso projeto. E essas anotações, elas não vão sair no processo de renderização. Exemplo, se eu utilizar aqui o Annotate, fizer um traço aqui, ó, e vier dar o F12, observe que o processo de renderização vai acontecer. Vou afastar com o scroll e vejam que aquele traço não aparece aqui na renderização. Então é só uma ferramenta para anotações que vocês precisem fazer quando vocês estiverem desenvolvendo o projeto de vocês. Novamente, para apagá-la, podemos vir aqui, Annotate Eraser, pressionamos o botão esquerdo, com o scroll aqui a gente pode aumentar ou diminuir para ter uma área maior e assim saímos da ferramenta. Esse outro ícone aqui, eu vou aproximar com o scroll o nosso objeto, essas duas linhas na perpendicular com um ângulo. Se encostarmos o cursor, vocês vão ver que o nome dessa ferramenta se chama Measure, que é a ferramenta de medição. Se clicarmos nela, o que é que essa ferramenta vai fazer? O ícone não muda, mas se nós clicarmos em pontos distintos aqui, nós vamos ter a medição de pontos de distância entre objetos para nós termos uma noção aqui junto à área espacial. Então, se eu clicar aqui nesse ponto com o botão esquerdo, eu posso arrastar e vocês vão vendo que essa ferramenta vai me dando a medição entre esse ponto e o outro ponto. No caso aqui é 1.6049,8 metros. Se eu quiser agora medir daqui para cá, eu posso fazer essa diagonal para saber qual é mais ou menos a distância entre esse ponto daqui e esse daqui em relação ao objeto. Então, é uma ferramenta que vai facilitar o nosso trabalho aqui para a gente ter uma visão interessante. Para sair dela, basta clicar em outro ícone, ela desabilita. E vamos utilizar, nesse caso, a transformação de deslocamento. Então, vamos clicar aqui nessas setinhas. Veja que os nossos transformadores aparecem com as setas coloridas. Nesse caso, como é seta pontuda, ele é deslocamento. Vamos entender o que é que significa essa opção aqui,
se clicarmos, vocês vão ver que é orientação de transformação. Para nós entendermos é o seguinte, aqui nós vamos organizar esses transformadores para que eles sejam apontados de forma que eles possam fazer a sua transformação tendo como base a orientação dessas opções que estão aqui nessa caixa seletiva na parte superior. Se eu pegar esse objeto aqui, que está todo certinho em relação à superfície, vocês vão ver que eu tenho uma seta apontando para a sua normal, a face superior, uma outra seta apontando para a normal, que é a face que está aqui no lado direito, e temos uma seta apontando para essa face que é a normal, de frente aqui do objeto. Digamos que eu queira fazer uma rotação nesse objeto. Então eu vou utilizar a ferramenta, eu vou encostar o cursor no círculo vermelho, por exemplo, e vou dar uma inclinação aqui nesse objeto. Eu inclinei ele. Vamos voltar à ferramenta novamente de deslocamento. Notem que os transformadores continuaram naquela mesma condição, apontando para cima, apontando para a direita e apontando aqui para frente. Enquanto que o objeto teve as suas faces inclinadas. Então aqui eu posso puxar o objeto para a direita, posso puxar para frente ou para trás, posso puxar para cima ou para baixo. Aí eu pergunto, se eu quisesse, por exemplo, fazer com que esse objeto ele fosse na direção dessa face que está aqui de cima, ó, que está apontando nessa diagonal entre a seta azul e a seta verde. Como é que eu posso fazer isso? Aí eu venho através desse recurso aqui, que é o recurso de orientação e transformações, e mudo, digamos, para o exemplo normal. Vocês vão ver que no momento que eu cliquei em normal, o que foi que o transformador fez? Ele se posicionou obedecendo quem? As normais do objeto. As normais são essas faces apontadas, como nós estamos vendo aqui. Agora sim, pessoal, eu posso puxar o transformador aqui, ó, e fazer o deslocamento na diagonal, se eu quiser. Então, essa ferramenta aqui de orientação, ela vai nos dar a possibilidade de nós posicionarmos a visão desses transformadores de acordo com as condições que nós estabelecemos aqui. Se quisermos usar o global, ele vai usar a indicação através das coordenadas espaciais. Se quisermos usar o normal, nós vamos usar através das normais do objeto, que são as faces expostas para cima. Mas temos também a possibilidade de termos essa ferramenta pelo nosso ângulo de vista. Nós não estamos vendo o objeto aqui de frente, apesar de estarmos vendo uma área em 3D, se nós clicarmos em View, vocês vão ver, ó, que o cursor ele toma a posição das setas como se fosse direcionada a nós que estamos olhando a tela. Então, essa ferramenta de orientação de transformação vai te ajudar nisso, nessa posição dos transformadores em relação aos objetos ou até mesmo a outros objetos que façam parte aí da seta. Vou usar o modo Global, que é o modo padrão. Vamos dar um Ctrl Z aqui para retornar a nossa posição inicial. Temos aqui também uma ferramenta, que é uma ferramenta Snapping. Essa ferramenta, pessoal, é uma ferramenta de grudar. O Snap significa colar, grudar. E ela vai nos permitir que a gente possa grudar vértices entre um ou mais objetos, arestas entre um ou mais objetos, faces entre um ou mais objetos e até mesmo volumes, dois objetos. Nós vamos ver isso mais para frente. Nós temos outro recurso aqui, que é o recurso chamado Proportional Editing Falloff, que é a ferramenta que vai nos permitir utilizar recursos de deformações na malha do objeto. Quando nós estivermos aí usando o modo de edição, nós vamos entender mais o uso dessa ferramenta. Já vimos aqui, nesse caso, as nossas ferramentas do Pivot Point. Aqui nós vamos ter a nossa ferramenta de Collection, que é que nós temos aí sendo visual, que está aqui na Outline. Vamos mudar a nossa visão agora para esses ícones dessas esferas que estão bem aqui acima da nossa seta de navegação aqui, que são as setas coloridas. Vocês vão ver que nós temos 4 esferas aqui que vão nos permitir usar o recurso de Viewport. Na versão anterior, essas Viewport vinham aqui embaixo. Aqui, nesse caso, na nova versão, ele está aparecendo na parte de cima.
Então, o que é que acontece? Nós estamos utilizando aqui o nosso objeto. Se vocês notarem, o ícone que está acionado aqui, encostando o cursor, é o ícone que vai nos dar a percepção do objeto no modo sólido. Digamos que eu queira, por exemplo, adicionar aqui na área, Shift A, um objeto do tipo UV-esfera. O objeto foi adicionado, vocês vão ver aqui um rápido círculo laranja, que é ele que foi acionado. Eu vou clicar aqui para tirar, e aqui vocês vão perceber que eu não consigo enxergar aquele objeto que eu adicionei, que está justamente na mesma região do cubo, ou seja, está dentro do cubo. Uma das formas que nós temos é de mudar a nossa viewport, ou porta de visão, para o modo que? Wireframe. Se eu vier aqui nessa primeira opção, veja que eu tenho a visão agora em raio-x do objeto cúbico e tenho, se eu selecionar aqui, a visão do objeto em raio-x, que é o objeto esférico. Então, essa porta wireframe, que é o modo de visão aramado, vai permitir que a gente possa identificar objetos um dentro do outro, atrás do outro. Então, facilita muito esse trabalho da gente. Outro modo que nós temos aqui para enxergar os objetos, eu vou trazer antes aqui, pressionando esse objeto para cima, selecioná-lo. Vamos voltar nossa visão para o modo sólido. Veja que eu tenho os objetos na visão do modo sólido. E nós vamos ter aqui também essa visão nesse último ícone, que vai permitir que a gente veja esses objetos, porém com a influência de quem? Dos outros objetos que estão interferindo no ambiente do cenário. Quem é o outro objeto que está interferindo aqui? É o objeto lâmpada. Vocês não vão ver aqui a lâmpada incidindo o raio dela sobre os objetos, nem criando efeito de sombra. Mas se nós usarmos essa visão aqui, e notem que eu utilizando o Eevee aqui, eu tenho a influência através do modo renderizado, tá vendo? A lâmpada aqui influenciando no ambiente. É isso aí, pessoal. Vamos concluir o nosso entendimento. Até o próximo tutorial.